para começar, o que caracteriza a rinite? O que caracteriza a rinite alérgica é um conjunto de sintomas que as fossas nasais oferecem aos inalantes, principalmente aos inalantes, que seria obstrução nasal, espirros, prurido, que é a coceira, e coriza, que é a produção de secreção. Esses são os principais sintomas. E quais tipos de rinite? Bom, existe a rinite alérgica, que tem essas reações, existem outras rinites infecciosas, bacterianas e até fúngicas. E a rinite também é rinite atrófica, que é uma atrofia da mucosa. Mas o que interessa e o que é mais frequente realmente é a rinite alérgica, que acomete grande parte da população. Qual que é o percentual da população que está suscetível dela? O percentual da população cometida de rinite alérgica é aproximadamente 30 a 40% da população. Isso aumentou com o aumento da poluição ambiental. Entendi. E pode ser crônica ou é... Sim, a rinite alérgica é uma rinite crônica. Ela tem apresentações periódicas, às vezes ela é sazonal, dependendo da época do ano, mas é uma doença crônica. Ela cursa com períodos de acalmia e períodos de exacerbação. Sim. E qual que é a época do ano que ela mais acontece? A época mais comum da rinite alérgica é a época do inverno, porque geralmente o paciente com rinite alérgica ele tem sensibilidade às mudanças de temperatura e também ao ar seco. Para nós aqui é exatamente essa época do ano que a gente tem temperatura baixa e o ar mais seco. E nessa época é mais difícil de tratar? A rinite alérgica ela é tratável em qualquer época do ano. E, inclusive o tratamento ele consiste em abrandar o quadro, tornar a doença latente e o paciente livre de sintomas pelo maior tempo possível. Então, talvez adiantando a outra pergunta sua, o objetivo do tratamento da rinite alérgica não é a cura, porque a rinite alérgica é uma doença que não é curável, mas é uma doença tratável e controlável. Nosso objetivo é espaçar as crises, tornar as crises menos frequentes e as crises menos intensas. Entendi. E tem um prazo assim, ideal para que ela aconteça, tipo de 6 meses, coisa assim? Cada paciente é uma forma de apresentação, a rinite alérgica. Tem paciente que tem sintoma durante o mês inteiro, tem paciente que durante o ano inteiro vai ter só um período de um mês de sintomas, tem pacientes que ficam um mês doente, um mês bom, um mês doente. Então essa frequência caracteriza inclusive uma das classificações que a gente tem da rinite alérgica. E qual que é a faixa etária que é mais suscetível? A rinite alérgica comete desde da criança até o adulto, não tem uma faixa etária onde é mais frequente não. Entendi. Ela pode levar à morte? A rinite alérgica não necessariamente leva à morte, porque não é a doença grave, mas ela predispõe a outras doenças. Talvez a doença mais comum, que é secundária e causada pela rinite alérgica, seja a sinusite. O paciente que tem rinite alérgica, no curso de um resfriado, ele é mais susceptível a ter infecção bacteriana e fazer uma sinusite. Entendi. Qual que é a relação? A rinite alérgica favorece o desenvolvimento de bactéria nos seios da face. Tá certo? E outra coisa, o paciente que tem rinite alérgica, a mucosa é mais susceptível à implantação dos vírus dos resfriados, do rinovírus. Entendi. E como que faz para prevenir a rinite? A prevenção da rinite, o tratamento é baseado em 3 coisas. A medicação sintomática, que é dada durante a crise, o objetivo é amenizar os sintomas. A medicação preventiva, que é para diminuir a sensibilidade da mucosa nasal aos alergenos, né? Todos os inalantes que causam mal àquela pessoa, e a profilaxia ambiental, que são os cuidados que a pessoa tem que tomar no meio ambiente, em casa e no trabalho, para evitar o contato com esses alergenos. Quais que são os cuidados em casa? Bom, os principais alergenos, que são mais frequentes de causar rinite alérgica, é a poeira domiciliar, a fumaça, pelo de animal, pena de ave. Talvez são os piores alergenos. Se você pegar uma população de alérgicos, 80% deles têm alergia a pelo menos um desses alergenos. Tem fator de risco? Bom, o fator de risco é a hereditariedade. O paciente que é filho de um casal onde um dos pais é alérgico, ele tem 50% de chance de ser alérgico. Se os dois forem, ele tem 80% de chance de ser alérgico.
Quando surgirem os primeiros sintomas, mesmo nas crianças, eu acho que deve ser procurado um especialista. Se o sintoma for na área de otorrino, o otorrinolaringologista, se for na área pulmonar, o pneumologista, ou então também o alergista para fazer os testes alérgicos, né? Você tem teste que detecta o grau da alergia e as substâncias que o paciente é alérgico e começar o tratamento o mais breve possível.